Eu acredito que agora vai começar a gravação. Acho que está gravando já. Então, Pai Senhor, meus irmãos, é muito gratificante estar aqui mais uma vez para a gente fazer mais um podcast. E agora com um tema aí que eu acho muito interessante e é cara a mim, né? Acho que uns 2 anos atrás eu fiz uma palestra sobre isso, né? Quem quiser procurar depois é Conservadorismo Autópsia, né? Justamente discutindo esse ponto aí que eu vou discutir com o irmão Pedro, sobre a questão da infiltração católica por via do movimento conservador, né? Porque muitas vezes o movimento conservador se tornou um meio que os católicos fazem para trazer o proselitismo religioso. Enquanto os protestantes vão lá, muitas vezes, na boa-fé, para defender pautas comuns contra ser contra casamento gay, aborto, e os católicos vão para lá para fazer proselitismo. Então você tem casos famosos como o próprio Bernardo Kister, você tem o Fábio Salgado, tem um monte de gente que está no meio conservador, Carlos Nadalim, um monte de gente que era protestante que virou católico, né? Então você tem verdadeiros testemunhos, né? Ou testemunhos de conversão. E muitas vezes a causa principal é nosso grande mestre, né? Olavo aí, em breve vai ter até um podcast sobre ele. Olavo é o guru espiritual dessa galera, né? Então, estou falando só para contextualizar, né? Vou passar para o irmão Pedro, né? Para ele comentar aí como é que ele vê essa questão dessa ressurreição, digamos assim, da apologética católica por via do movimento conservador, né? Sempre utilizando o movimento conservador como catapulta para levantar várias falsas ideias da apologética católica. Então, meu nome é Pedro Gaião, sou convidado deste esplendoroso podcast. E com relação a esse tema, eu acho que ele é muito importante para a gente discutir não só o futuro do protestantismo no Brasil, mas como toda a questão conservadora e político-religiosa, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Então, eu acho que a gente devia retornar ao início das coisas, lá por volta de 2010, 2011, quando ainda o movimento conservador nem pensava em nascer. Se você tinha alguma rede social nessa época, principalmente Facebook, você provavelmente já reparou nesse período que existiu uma proliferação bem substancial do movimento ateu, tipo um movimento como os grupos da ateia, grupos de neo-ateísmo no geral. Eu até me lembro nessa época, eu fazia ensino médio, que eu tinha um coleguinha, né? E aí ele vivia postando uns memes de Cristo apanhando, ou de falando, por que Deus existe, por que as pessoas passam fome na África. E ele ficava, tipo assim, insultando, e era bem comum na época, quem era ateu, a maioria das pessoas que eram ateus numa faixa de idade sei lá, de 15 a 25 anos, costumava gostar muito desse tipo de debate polemicista, e as pessoas ficavam com ódio, mas elas não tinham uma sistematização de argumentos. Então, eu mesmo, naquela época que eu vi aquele amigo na escola, depois falava assim, que nem o Paçoca daquele quadrinho do Dudão, vou dar nele com um pau, tá ligado? Esse falando mal de Deus, isso aqui lá e tal. Mas, com o tempo, e aí, eventualmente, tipo assim, Facebook e outras redes sociais começando a se proliferar mais, e até também no meio universitário nos Estados Unidos, surgiu uma sistematização da apologética cristã e também do próprio movimento conservador em si. Então, agora, os cristãos eles estavam redescobrindo Tomás de Aquino, eles estavam redescobrindo os argumentos a favor de Deus, como o argumento cosmológico, o argumento do motor, que ele é grego, antigo. E aí agora a situação ela se reverteu, porque se antigamente os ateus eles tinham meio que um monopólio de informação e um monopólio de como se fosse uma espécie de uma biblioteca virtual ou até conteúdo mesmo para uma pessoa que é completamente ignorante nessas questões. Ele chegava na internet e ele lia tudo que ele tinha que ler, ele já era, por assim dizer, um missionário formado do ateísmo. Então, agora os cristãos estão podendo fazer frente. E o que foi o resultado evidente disso é que o ateísmo ele começou a perder feio, mas perder muito feio essas questões de discussão. Então, você nota, por exemplo, que naquela época que a ateia era famosa, todo mundo que era ateu costumava falar, sou ateu, que não sei o que lá e tal. Hoje em dia, praticamente ser ateu é uma vergonha. O pessoal que eu reconheço que fazia aquelas coisas na época, hoje em dia eles nem falam de ateísmo, que é até vergonhoso, né, de certa forma. As pessoas não querem nem lembrar, que nem aquelas tendências adolescentes que você fez parte, você olha e fala, caramba, que besteira que eu fiz. E então,
a apologética cristã ela começou a se tornar predominante. Mas aconteceu um problema, porque se originalmente a apologética cristã ela era para ser um movimento ecumênico, com católicos, protestantes, pessoas que se identificavam como cristãs e que tinham o propósito designado de combater o ateísmo, existia uma infiltração dentro desses grupos de apologética, organizações, etc., a começar a se defender particularidades teológicas, sociais e históricas do próprio catolicismo. Então, se antigamente os focos eram defender que o cristianismo ele não destruiu o Império Romano, que o cristianismo ele, por assim dizer, ele é uma religião racional e sobre os argumentos a favor de Deus, agora a apologética cristã se resumiu a defender as cruzadas, defender a Inquisição, defender que a Igreja Católica criou a civilização ocidental. Então, e, por outro lado, isso era um compromisso que ele era unilateral. Então, o protestante agora, ele estava consumindo material e ele estava sendo ele mesmo um divulgador dos efeitos da Inquisição no direito civil da época ou das cruzadas para salvar a civilização ocidental, mas, por outro lado, os católicos eles não defendiam os protestantes das acusações que os ateus faziam e, principalmente, das acusações que eles mesmos faziam contra o protestantismo. Então, o protestante ele era utilizado como se ele fosse uma pessoa para, não, deixa eu subir nas suas costas, e aí depois eu te ajudo a subir a subir o muro junto comigo. E aí depois que ele subia, falava, não, fica aí, entendeu? Então foi muito uma sensação de traição com relação a todo esse processo, porque o católico ele não ia defender, por exemplo, as acusações de que talvez Lutero criou o nazismo, ou até mesmo das questões das muitas denominações, de relativismo, de qualquer coisa. Na verdade, era justamente o contrário. Era uma apologética que tinha um fundo, por assim dizer, ecumênico, mas, na verdade, ela tinha realmente pautas comuns, mas, além dessas pautas comuns, ela defendia especificidades da doutrina católica e nunca de outras religiões. E aí, muita gente, obviamente, passou a ver o catolicismo com novos olhos. Isso facilitou um fluxo migratório. Tanto que muita gente, se você perguntar que era protestante e virou católica, a pessoa vai perguntar se converteu por quê? Aí o cara vai dizer, que eu acho que a estética católica é bonita, as igrejas protestantes parecem caixa de sapato, ou que, porque a missa é muito bonita, eu fiquei encantado, ou, porque o legado católico na caridade e etc. E geralmente sempre apontando aspectos temporais e nunca doutrinários. Eu até digo isso porque por um tempo, eu realmente, antes do surgimento de uma divulgação de uma apologética protestante, eu sentia dificuldades para, por exemplo, debater com um adolescente de 15 anos que lia um manualzinho no catequista ou em qualquer outro lugar e ele já tinha um nível de argumentação muito mais sofisticado que o meu. E eu reparo que o meu tipo de tentativa de mudar de religião, de querer conhecer mais, era motivado por realmente uma ortodoxia doutrinária. Mas muitas vezes, entre vários protestantes que apostataram, a causa não era realmente qual era a religião correta, e sim o que era mais bonito. Porque a igreja de Roma é feita de mármore, porque a igreja pentecostal da esquina parece uma garagem, e esse tipo de coisa. Eram causas fúteis, elas não eram realmente uma convicção doutrinária ou cristológica, tipo, realmente firme, a busca pela verdade, certo? E isso também se traduz no movimento conservador. O movimento conservador, novo movimento conservador, ele surgiu após 2013 com os protestos e, realmente, de novo, uma pauta ecumênica. O conservadorismo, ele defende vida, família, etc. e tal, e vamos se unir em torno desse projeto. Mas, assim como na apologética, o catolicismo ele começou a se infiltrar dentro das pautas de defesa, de forma que esses movimentos conservadores, eles muitas vezes, eles serviam para poder defender o catolicismo. E só o catolicismo tem esse aspecto, né? Então, o Olavo de Carvalho, no curso online de filosofia, ele fala abertamente de temas religiosos, especificamente religiosos. E não é exatamente um demérito para ele. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser no site dele. Mas isso é um padrão que você também vê, talvez, no canal do Bernardo Klister,
e entre tantos outros. O Portal Conservador mesmo, ele tem uma seção dedicada só à apologética, para falar, porque o protestantismo causou divisão, que o protestantismo causou marxismo, entre outros mitos infundados. Então, tanto a apologética quanto o movimento político, ele se tornou com relação a isso. Mas também é importante notar que o ateísmo ele também sofreu uma mudança. Da mesma forma como a apologética teve esse aspecto ecumênico e depois ela se tornou algo mais focado para o catolicismo, o ateísmo ele perdeu completamente a moral no campo das discussões. Então, o movimento ateísta ele foi absorvido em uma pauta política. Então, a religião em si ela não era o ponto mais intrínseco e o ponto pétreo da discussão. A religião ela constituía os fundamentos para agora uma discussão política. Então, o cara que era ateu militante em 2012, agora ele provavelmente é um socialista radical, militante. Ele é ateu, mas o ateísmo não é o discurso-chave dele. Mas o ateísmo fundamenta as visões dele. E, de certa forma, o conservadorismo também tem esse aspecto. Então, é interessante ver como, na verdade, o ateísmo ele só assume uma nova roupagem. Então, eu acho que eu vou deixar o Marcel falar agora. Muito bom, Varão. Você falando aí, eu estava lembrando de todo esse contexto aí, né? Eu vivenciei também esse período aí de neoateísmo, eu tive um monte de debate, porque eu sempre gostei de rock, heavy metal, né? Então, nessa época aí, era uma safra, né? De pessoal que era meio da roqueira e que era ateu, satanista. Então, eu debati muito com o pessoal no Facebook, até na época do Orkut ainda, né? Eu já que sou mais vovozinho que você, eu acho, né? Pelo menos né? Na época do Orkut a gente já tinha debate sobre isso também, né? Então, foi um contexto de constante efervescência. Né? Mas vou aproveitar isso como um gancho, né? Foi nesse contexto aí que eu comecei a, digamos assim, olhar a Inquisição com outros olhos, né? Porque a Inquisição a gente aprendia na escola, era que foi a máquina de morte, a maior máquina de morte sim da história. Nem o comunismo a gente sabe na escola, né? Pelo que eu aprendia, era tão grave quanto a Inquisição, né? A Inquisição foi o reino do terror e etc. Só que eu comecei a ler sobre a Inquisição no geral a partir de manuais católicos, né? Como o próprio livro do Thomas Hood, né? A Igreja Católica, construtora da civilização ocidental. Eu queria até que você também comentasse sobre esse livro, né? Mas a minha Uhum. pergunta é, né? O que é que tem de verdade e o que é que tem de mentira nessa essa revisita católica à questão da Inquisição? O que é que dá para a gente considerar proveitoso e aqui que a gente tem que descartar como apenas uma forma de fazer uma defesa troncha, né, ou tosca da influência católica no período medieval e moderno. Né? Sim, sim. Então, realmente a questão que a escola é o ponto inicial de onde a pessoa ela vai ter a formação de história e os pensamentos políticos dela. Que realmente a política ela vai derivar da história, entre outros fatores. Então, eu mesmo, quando eu fazia ensino médio, ensino fundamental, eu não sabia o que era direita, mas eu tinha medo, porque eu sabia que a direita era associada a fascismo. Mas, por outro lado, eu também tinha um desgosto intrínseco pelo que se diz ser esquerda, que eram as pautas ateístas, as pautas tipo revolucionárias. E eu não tinha nenhum conhecimento político na época, mas pelas minhas convicções religiosas, eu tinha uma oposição à esquerda, mas eu tinha medo de virar à direita porque eu não queria ser fascista. Então, realmente a escola, ela pelo menos antes do fim do monopólio da escola na formação de opinião, dos meios mais mainstream, de mídia, etc., que as pessoas passaram a ter menos medo de poder pesquisar e saber mais. Então, realmente, o currículo básico brasileiro ele é bem capenga para quem está se formando em ensino tipo, fundamental e médio, porque ele é feito para ser resumido e geralmente as pessoas que fazem o conteúdo elas não são especialistas nas áreas que elas vão estar falando. Então, e não é utilizada nenhuma metodologia, tipo, quem faz história sabe, não existe nenhuma metodologia científica na, no ensino de história e tal. Então, dependendo de quem faz o material, o que vai ser promulgado pode sofrer variações enormes. Então, por exemplo, a visão de que a Inquisição matou milhões de pessoas, ela é um palpite. Ela, na verdade, não é uma história, ela é uma transmissão oral de uma memória, que tem essa questão da história e da memória. A memória é como você se lembra de tal evento e a história do que foi o que realmente foi. Então, inclusive, você pode fazer isso até com a história do Brasil. Você tem a história da ditadura militar e você tem a memória da ditadura militar.
você tem a história do período Vargas e você tem a memória do período Vargas, que no caso das pessoas mais idosas, elas têm uma visão extremamente positiva do governo Vargas, porque ele deu direitos, deu final de semana de sábado e domingo, antigamente era só domingo. Vargas ele era muito populista, mas a história também diz que Vargas ele prendia comunista, que ele matava a gente, que foi realmente uma ditadura. Então, tem essa distinção que é um pouco curiosa. E isso também se aplica à Inquisição. A visão moderna que a gente tem da Inquisição ela é fruto de um desenvolvimento de uma visão secularista de como a Inquisição foi. Não exatamente estudando a Inquisição, mas ele é uma cadeia de transmissão do que, meu professor falou isso, então eu vou dar continuidade a essa visão. Tanto que a origem mais próxima, tipo assim, para a de fontes de toda essa narrativa tão pejorativa da Inquisição, ela vem do período do Iluminismo. Voltaire falava extensamente a respeito dela. E o Voltaire, o próprio Voltaire em si, ele fundou muitos mitos sobre diversas áreas do que era, por assim dizer, conservador tradicional. Por exemplo, até dando uma ponta, a prima noctis, aquele imposto medieval que aparece no filme do Coração Valente, ele nunca existiu. Que o nobre ele tinha o direito de se deitar com a noiva depois que ela se casasse, antes dela poder se deitar com o marido. Isso é uma coisa que Voltaire inventou. Não existe nenhum registro histórico falando disso. Mas é uma coisa que, como foi Voltaire que disse, e como foi meu professor que disse, ficou consagrado como uma historiografia, mesmo não sendo. E a Inquisição também, ela tem esse aspecto. Não se estuda tanto a Inquisição pela historiografia, nem pelas fontes primárias, até pouco tempo atrás. E aí, de fato, realmente existe uma difamação enorme sobre a Inquisição, mas a apologética católica, nesse contexto de reavivamento e tal, ela também fez um desserviço, que é não estudando a Idade Média e utilizando manuais bem específicos, que eram propagandistas, isso é inegável, para construir a nova visão da Inquisição. Então, por exemplo, quando a pessoa diz que a Inquisição foi a primeira a regular a tortura, que a Inquisição foi a primeira a dar o direito de advogado, essa pessoa não vai sentar para estudar? Pô, será que realmente existia advogados na Idade Média? Será que existia regulamento de tortura antes da Inquisição no tribunal secular? E aí ela não estuda isso, ela olha uma referência disso num livro, e esse autor desse livro, que não é um especialista, também não fez uma pesquisa decente, e aí constrói-se um mito. Eu vou dar, por exemplo, a questão dos advogados. Na Inglaterra, a Inglaterra foi um país que nunca teve inquisição. No máximo, ela começou a ter um processo inquisitorial a partir de 1400, com o rei Ricardo II no documento De Herético Comburendo. Mas a Inglaterra ela é um ambiente livre da Inquisição, e muitas pessoas que eram heréticas às vezes fugiam para a Inglaterra para escapar da França. E assim, na Inglaterra você já tinha advogado no século XII, meados do século XII, isso em registros. Então, o advogado em si é uma profissão antiguíssima. A ideia de que a Inquisição foi a primeira a partir da presunção de inocência, que é a base do direito romano atual de ônus da prova, ou seja, você é inocente até que te provem que você é culpado. Isso existe desde o direito romano. O direito romano ele foi implementado na Europa desde Carlos Magno, com o Códex de Teodósio, apesar de ele ser popularizado em si, mas a partir do século XI, com a formação das universidades e tal. Então, geralmente, muito do que se diz a respeito dessa historiografia nova e positiva da Inquisição ela é feita fruto de uma pesquisa mal elaborada e tendenciosa. Então, de fato, a Inquisição não matou milhões de pessoas, mas ela também não matou 2.000 pessoas, como costumam dizer. E isso Por que não? Porque, na verdade, a gente tem um problema chamado de escassez de fontes. A gente perdeu a documentação de praticamente todas as inquisições medievais, com exceção de algumas referências do Tribunal de Bernardo Guy, de Jacques de Fournier, que depois virou Papa, entre outros, mas são casos bem episódicos. Então, por exemplo, a gente não sabe o que a Inquisição fez em Castela, Minto, Aragão, a gente não sabe as atividades da Inquisição em outros países, mas, por exemplo, Johann Tetzel, que foi o vendedor de indulgências que se opôs a Lutero no século XVI, ele era grão inquisidor da Polônia e da Saxônia. Mas se você procurar na internet, você não acha nenhuma referência falando sobre uma inquisição na Saxônia e na Polônia.
mas elas existiram. E a gente só sabe que existiu porque existe uma menção de um título dele em um dos escritos, falando Johann Tetzel, mestre em teologia, não sei o que lá e tal, e grande inquisitor da Polônia. E isso também vale para, por exemplo, os casos do o julgamento do Miguel de Serveto, que era um unitário famoso que se opôs a Calvino e tal. Miguel de Serveto ele foi preso na Inquisição na França no século XVI. Mas a gente não sabia que existia Inquisição no século XVI na França, mas a gente sabe, porque num dos julgamentos se fala que teve um processo inquisitorial, que existiam inquisidores na França, estabelecidos em Lyons, e eles prenderam, etc e tal. O único livro que geralmente é mais acessível, isso para mim é acadêmico, né? Ele se chama Renaissance Inquisition, que ele trata mais de norte da Itália e região da Suíça. Ele é um livro que no Brasil você compra por R$ 400, só por dessa faixa de preço. Então, e ele fala realmente da Inquisição no final do século XV, etc. E isso é importante porque a maioria dos apologistas da Inquisição hoje, eles acham que a Inquisição praticamente ela só perseguiu os cátaros, aí ela desapareceu e foi recriada no século XVI, na ocasião da Contra-Reforma. Não é o caso. O Concílio de Trento, ele fez uma reforma na Inquisição, mas a Inquisição em si, ela ainda existia em muitos lugares. O próprio Portugal nunca teve uma Inquisição como instituição, mas Portugal tinha inquisidores antes disso. Na única Inquisição organizada na Península Ibérica antes da formação da Inquisição Espanhola era uma Inquisição em Aragão. E a gente tem, por exemplo, registros de Nicolau de Eymerich, que foi um grande inquisidor, acho que da Catalunha, que ele escreveu o Manual dos Inquisidores. E esse manual ele dá bastante informação primária sobre como os julgamentos dos inquisidores funcionavam, etc. E aí uma coisa interessante, geralmente os apologistas da Inquisição dizem que a Inquisição ela não executava ninguém, ela abandonava para o braço secular, e aí o braço secular decidiu o que eles iam fazer. Mas isso é errôneo, porque no Manual dos Inquisitores do Eymerich, assim que o julgamento está procedendo, o inquisidor ele convoca as autoridades civis e obriga elas, sob juramento, a obedecer todas as decisões que a Inquisição passar. E se eles não obedecerem, eles recebem uma excomunhão. Então, na verdade, a ideia de que a Inquisição a abandonava para o braço secular era uma justificativa teológica que os escolásticos e os próprios inquisidores desenvolveram para não imputar na igreja o sangue que fosse derramado pela pessoa que morreu. Então seria tipo assim, a igreja não matou o herege. A gente só mandou um juiz católico matar ele. E o juiz católico deu ordem e matou. E o juiz católico só matou porque a gente mandou ele matar. Mas a gente abandonou o herege e o juiz fez o que ele queria. E isso chega a níveis tão bizarros que Giordano Bruno ele foi executado em Roma. E Roma, naquela época, era governada pelo próprio Papa. O Papa ele era o soberano dos estados papais. Então, como é que você abandonava para o braço secular numa região onde o próprio Papa era o rei, por assim dizer? E o que eles fizeram é o seguinte: ok, o Giordano Bruno ele foi culpado por heresia e ele vai ser abandonado pelo braço secular. E o braço secular vai ser representado pelo prefeito de Roma. E aí o prefeito de Roma queimou ele. Ou seja, o Papa não queimou, mas o prefeito de Roma ele é um subalterno do Papa. O Papa presidiu, por assim dizer, o Papa acompanhou os julgamentos. O cardeal Bellarmino, que era o chefe da Inquisição romana, tinha jurisdição na maior parte da Itália, deu até discutiu se Giordano Bruno ia ser queimado ou não. Então, realmente existe, na época, toda uma organização para saber se a pessoa vai ser queimada ou se não vai ser queimada, e no final, a parte da entrega aos braços civis é só uma formalidade para dizer que a Inquisição não queimou. Inclusive, a própria ideia de queimar uma pessoa não era necessariamente apenas para você dar uma lição, porque queimar uma pessoa viva naquela época era uma punição extremamente grave, era realmente feito para dar uma lição para as pessoas que assistiam, porque era horrível morrer queimado. Existiam algumas legislações, por exemplo, em Portugal, na Idade Média, se você traísse uma pessoa, a punição por adultério era ser queimado na fogueira, mas era uma punição secular. E isso foi trazido na Inquisição também, como uma forma de você agravar a punição. Mas a queimar uma pessoa, ele também tinha uma justificativa teológica.
como a igreja não podia derramar sangue, você não podia, por exemplo, decapitar um condenado, porque você ia derramar o sangue dele. Você não podia torturar um condenado para fazer cair sangue dele, porque você está imputando um erro na igreja. Então eles queimavam, porque quando você queima uma pessoa viva, sangue não escorre. Isso é literalmente o que eles vão encontrar em manuais de história da Inquisição, seja Charles Henry Lee, que ele foi um autor americano do século XIX, o Henry Kamen, o Toby Green, o Nicholas o Bagent, que ele resume bastante a historiografia da Inquisição, que foi um dos primeiros livros que eu li. Então, tem muito também que o Lucas Banzoli ele chama de lenda branca da Inquisição, que é a lenda negra difamatória, e a lenda branca, ela oculta toda a parte ruim e só traz a parte boa. Entendeu? Então, inclusive eu estava discutindo isso com um amigo, que na Inquisição ela teve braço como existiu a Inquisição em Portugal, e Brasil ele era um território português, você teve algumas atividades associadas à Inquisição no Brasil. Então, por exemplo, Pedro Poti, ele foi levado para ser executado em Portugal, porque ele era um índio que se converteu ao calvinismo, e ele era pastor. Você também teve casos de, como é que eu posso dizer, de pessoas acusadas de judaísmo, e às vezes o cara era julgado no Brasil mesmo. Um dos franceses que sobreviveu à colônia de Villegagnon, na Guanabara, Rio de Janeiro, ele foi capturado e José de Anchieta ele presidiu, ele participou do julgamento. E aí foi o seguinte, olha só, se vocês são hereges, se vocês não se converteram ao catolicismo, vocês vão morrer na fogueira. A ideia de punição na fogueira era geralmente para pessoas que eram ou já tinham sido condenadas por heresia e voltaram a ser condenadas por heresia, mesmo elas se arrependendo, ou por pessoas que não queriam se converter ao catolicismo. Aí você vai para a fogueira, porque naquela época não existia tolerância religiosa, né? na sociedade católica. Então, a maioria dos franceses que optou se converter durante o julgamento, ao invés de eles serem queimados na fogueira, eles foram enforcados e o corpo era queimado na fogueira. Que daí vem a debate, a lenda de que José de Anchieta ele enforcou um protestante com as próprias mãos. Na verdade, esse indivíduo que ele teria enforcado foi um protestante que, para não morrer na fogueira, disse que virou católico e aí falou assim, beleza, a gente não vai te deixar vivo porque você pode virar protestante de novo. Então, dá um fim na sua vida, só que um fim mais misericordioso. E aí enforcava. Como inclusive é o caso de vários julgamentos no Grande Alto do México, que foi um dos maiores julgamentos da Inquisição na história, e parece que eles arrecadaram não sei quantos milhões de peças de ouro, não lembro o valor específico agora, que era equivalente a não sei quantos por cento do PIB da Inglaterra nos anos 2000, no caso. E esse dinheiro também revela um outro lado da Inquisição, que é o lado das expropriações. Porque quando uma pessoa descobriu que a pessoa era herege, a crença teológica da época é que a heresia ela permeava os bens. Então, o que a Inquisição fazia era expropriar tudo que a pessoa tinha e eles davam um jeito de lidar com isso. Então, por exemplo, nos casos do Brasil, pessoas que eram acusadas de judaísmo, eles expropriavam até as panelas da pessoa, a fivela de sapato, roupas, e deixava literalmente a pessoa com a roupa do corpo, como foi o que aconteceu no século XVII no Rio de Janeiro. E, então, tudo que era expropriado, a Inquisição, dependendo da localidade, tinha regras próprias. Então, por exemplo, na Espanha, 1/3 das expropriações ia para o rei, 1/3 ficava com a Inquisição e 1/3 ia para o acusador. Então, a pessoa que acusava, ela também se beneficiava, o que gerou uma cadeia de acusações falsas para você poder expropriar um rival um político ou uma rival que você tinha para poder acabar com a vida dele e ficar com o que ele tinha. Então, realmente é bem cruel. Inclusive, existe um ditado na Espanha que existem os três problemas santos. A Santa Inquisição, a Santa Irmandade e, salvo engano, eu não sei qual é o terceiro santo, mas eu acho que existia uma opinião negativa na Espanha com relação à Santa Irmandade, que era uma milícia, que eles roubavam dinheiro das pessoas, né? Eles eram praticamente, realmente, em um sentido moderno, carioca de milícia. E a Santa Inquisição, que a Santa Inquisição, ela expropriava os bens das pessoas,
ela controlava rigidamente diversos aspectos da vida desses indivíduos e ela gerou uma opinião negativa na sociedade católica, que é uma coisa que os apologistas eles raramente lembram. O Papa Pio V, ele era grão-inquisidor da Inquisição Romana. E ele foi eleito para ser Papa depois. E o povo odiava tanto ele que quando ele morreu, eles tacaram fogo na biblioteca de arquivos da Inquisição. E a gente não tem mais esses arquivos hoje. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz que a Inquisição Espanhola matou 2.000 pessoas, ela diz isso com base nos documentos que sobraram. Por quê? Só no século XIX, Napoleão destruiu a Espanha e se acredita que da documentação que existia no século XIX, 60% foi destruída. E ele fez a mesma coisa na invasão na Itália. 90% da documentação da Inquisição teria sido perdida por conta de Napoleão. Inclusive, eles usavam os documentos da igreja para embalar mercadoria. Então, existiu muita perda de documentação e mesmo na Inquisição Portuguesa a gente não estudou o suficiente. A gente não tem documentação sobre a Inquisição medieval praticamente. Então é difícil realmente dizer números, mas eles com certeza não foram poucos milhares e com certeza não foram alguns milhões. E eu acho que com relação à Inquisição era o que eu praticamente já disse que eu queria dizer. Marcelo, Quero você pode depois falar agora. conversar vocês aí, fazer um sobre cada tópico, né? Depois a gente volta. Isso aí é só a introdução, né? O pessoal que vai acompanhando nosso podcast aí. Outro tema também que eu queria abordar contigo, assim, de forma bem resumida, né? Introdutória, e depois a gente fazer um show sobre isso, é a questão das cruzadas, né? Eu lembro até que você teve aí um debate com o Conde. Confere essa informação. Não foi um debate, né? Porque durante o debate a mãe dele mandou ele desligar o computador. Então. Isso que eu ia perguntar, se era Foi só 15 minutos de verídico, debate. que era verídico essa história, se era mãe, se era esposa. Eu sei que eu vi o vídeo lá, o pessoal zoando. Mas eu queria saber, Falando eu que era quero que mãe. você conte esse caso em detalhe pra gente, como foi esse debate, que foi interrompido pela mãe do Conde, e fale sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, né? O que é que tem de verdade e o que é que tem de propaganda católica nessa história. Certo. Sobre o debate com o Conde, não tem muito o que se falar. O Conde, ele me desafiou para um debate, ou eu desafiei, provavelmente foi ele, e a gente combinou, ok, tal dia, tal hora, vamos debater. E aí o Vitor Peixoto, que é o dono da História Islâmica, que é muçulmano, ele vai ser o mediador do debate, porque interessa a ele. E o Vitor Peixoto era amigo do Conde antes de eu conhecer o Vitor Peixoto. Eu odiava o Vitor Peixoto antigamente. Inclusive, a foto de capa do Conde, que é o rosto dele no corpo de Filipe II da Espanha, é uma montagem que o Vitor Peixoto fez para o canal dele. Então, quando o Conde ele me acusa de ser namorada de muçulmano e não sei o que lá, na verdade, ele tinha uma amizadezinha bem mais intensa com o próprio Vitor Peixoto do que comigo. Mas eu nunca fui hipócrita de querer negar esse tipo de coisa nem nada. E ocorreu que, no caso, quando chegou na véspera, ele falou que ele não ia mais debater, porque ele dizia que não valia a pena ele discutir comigo. Que eu era um ignorante, que eu não tinha nenhum tipo de relevância, que ele tinha 500 coisas para fazer mais interessantes. E aí eu fiz o debate, basicamente, comigo, com o Peixoto e com os administradores da Repensando a Idade Média. E um deles, inclusive, era aquele português do Porto, que tinha um sotaque que a maioria das pessoas não conseguia entender, nem eu, porque ele não falava de forma clara, mas ele é muito inteligente, bem mais inteligente que eu em relação a esses assuntos. E esse debate estava acontecendo entre a gente. O Conde ele entrou no chat e ele começou a falar que o Pedro Cagão está discutindo, porque que debate bosta, que não sei o quê. Aí o pessoal nos próprios comentários começou a hostilizar o Conde, dizendo que ele fugiu do debate, ele realmente fugiu, e ele começou a ser pressionado. Aí eu recebi uma notificação no meu Messenger de um contato entre nós dois que falou que o Conde queria entrar no meio do debate. Aí eu conversei com os realizadores do debate, eles concordaram, o Conde entrou, falou um monte de besteira por uns 15, 20 minutos e foi embora. Ele, inclusive, estava atrapalhar os outros. Mas, enfim, ele não agregou nada de conhecimento. E, na verdade, eu acho que nenhum dos especialistas da apologistas católicos, no Brasil, pelo menos, eles dominam em profundidade os assuntos de cruzadas para poder discutir. Mas, bem, sobre cruzadas, existem
de novo, existem dois polos extremos e os dois polos estão errados, que é o grupo que diz que as cruzadas foram imperialismo, que elas fizeram um genocídio completo no Oriente Médio, que era fanatismo religioso, etc e tal, que foram, entre outros diversos impropérios, e por outros, o grupo dos apologistas católicos, dizendo que eles salvaram a civilização ocidental de ser conquistada pelos muçulmanos, de que os muçulmanos queriam destruir a Europa, que não sei o que, etc e tal. Então, vamos lá. O que realmente aconteceu nas cruzadas? Primeiramente, na época das cruzadas, na década de 1090, não existia agressão muçulmana à civilização cristã como um todo. Ninguém fala disso, pelo menos entre os apologistas. Se você procurar isso até no canal do YouTube, eles explicam isso. Porque naquela época, o mundo islâmico em si ele estava ou no estado de regressão ou num estado de... como é que eu posso dizer? De um limbo. Então, vamos citar os exemplos. Você tinha três tipos de fronteira. A fronteira na Itália, porque a Itália ela foi conquistada no sul, originalmente por islâmicos do norte da África, e lá pelas fases de 1090, praticamente toda a Itália tinha sido reconquistada. E foi reconquistada por normandos, os mesmos normandos que invadiram a Inglaterra e depois eles venceram na Batalha de Hastings, e aí uma dinastia normanda francesa passou a governar a Inglaterra. Os normandos eles imigraram para diversas partes da Europa buscando serviço mercenário, porque eles eram bons nisso e não tinha terra onde eles moravam. Então, o caso de Portugal, a primeira dinastia, nossa, que eu considero Portugal e Brasil com uma história em comum, a dinastia de Borgonha, vinha justamente de um cavaleiro francês que da região do Ducado da Borgonha que estava procurando mais terras, porque ele provavelmente não tinha terra suficiente, por causa de toda essa questão demográfica, e essas terras elas eram obtidas aos custos da conquista muçulmana. Na própria Segunda Cruzada, quando teve o cerco de Lisboa, diversos cavaleiros de origem normanda, inglesa e flamenga, eles se assentaram no reino português e o rei de Portugal, que foi Afonso Henriques, ele ofereceu terras para esses cavaleiros e eles iriam servir agora os vassalos leais. Então, nessa época, você tem essa questão dos normandos na Itália, que que eles chamam de a Sicília normanda, e eles formaram o reino de Nápoles, formaram o reino da Sicília, e toda a aliança geopolítica com o Papa contra o imperador, o romano germânico, etc. Então a Itália naquela época ela estava salva, assim dizer, o domínio predominante era cristão, politicamente e militarmente. Na Península Ibérica, a última batalha de 1080 foi a batalha, eu acho que não foi a Batalha do Rio Salado, mas foi uma batalha em que os exércitos cristãos eles se reuniram todos e eles foram descendo numa batalha que ia decidir se grande parte das províncias do sul da península iam cair agora para domínio cristão. Só que como os potentados muçulmanos eles tinham se fragmentado na Espanha, as taifas, eles pediram ajuda para as dinastias da África, que era Marrocos, Argélia, etc. E aí vários impérios e dinastias eles vão invadir a Península Ibérica para anexar principados muçulmanos para eles oferecerem algum tipo de proteção para o avanço cristão. Então não é uma ameaça contra os potentados cristãos da Península Ibérica, é na verdade uma tentativa dos muçulmanos se protegerem da agressão de caso de conquista territorial cristã. E essa conquista ela teve uma pausa nessa fase de 1080 a 1090, porque o rei de Castela ele foi morto nessa batalha. Foi uma derrota horrorosa para os cristãos, mas os muçulmanos eles não tinham condições militares e políticas de se expandir. Eles simplesmente delinearam uma nova fronteira. Então não existia de fato uma ameaça islâmica nem na Itália nem na Península Ibérica. E aí você tinha o Oriente, que seria a região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e a Grécia. O Império Bizantino, desde 1071, na Batalha de Manzikert, ele sofreu uma fragmentação formada por vários generais, que nem o costume romano antigo. E de vários generais eles eram aclamados como imperadores. Esses generais eles combatiam entre os outros para
adquirir esse domínio político. E, paralelo a isso, os normandos eles não pararam na Itália. Eles começaram a invadir a Grécia para fazer a mesma coisa que eles fizeram na Itália. Só que dessa vez eles iam conquistar território bizantino e estabelecer potentados normandos. E isso é tão verdade que a filha do Alexio Comneno, que é o imperador bizantino, ela escreveu um livro chamado Alexíada. E ela relata casos de, por exemplo, em 1080, por aí, os normandos eles invadiam na região da Galácia, que nem a Carta aos Gálatas de Paulo, que é na Ásia Menor, e eles formaram um estado normando, cristão, católico, na Ásia Menor, tipo, 15 anos antes das cruzadas. E, eventualmente, eles tentaram invadir Constantinopla, eles montaram um cerco, e isso foi resolvido porque o imperador mandou matar o chefe normando que era dono desse principado, e era como a política acontecia. Só que, como eu estava dizendo, a Manzikert, ele fragmentou o império. E aí, os turcos que não estavam interessados em dominar a região da Ásia Menor, eles estavam interessados em dominar o Egito e a região do Levante, que é onde tem Palestina, Jordânia, etc., atualmente, né? E eles falaram assim, já que o Império Bizantino está tão fraco, a gente vai invadir, vai conquistar, etc. Então eles começaram a invadir, dominaram boa parte do Império Bizantino, que as partes ricas da Ásia Menor, que é essa região da Turquia, as partes ricas eram as do litoral. As do interior, elas eram áridas, tipo a região da Capadócia, etc. Então, o imperador Alexio Comneno, ele basicamente matou todos os rivais dele, envenenou, assassinou, que era costume no Império Bizantino, de os líderes matarem uns aos outros, e ele queria se aproveitar de um fato que estava acontecendo no Império Turco, porque o último imperador turco morreu, e os filhos dele, e generais e etc., começaram a disputar entre si quem seria o novo sultão. E aí existia uma estabilidade no Império Turco que favorecia aos bizantinos criar uma campanha para recuperar as partes ricas da Ásia Menor de volta para o Império Bizantino. E aí eles entram em contato com o Conde de Flandres e com emissários do Papa para enviarem mercenários para serem pagos por soldo bizantino, porque os bizantinos eles valorizavam muito os cavaleiros europeus, e com isso eles reconquistarem essas províncias ricas. Só que em algum momento, quando os emissários foram falar com o Papa no Concílio de Clermont, em 1095, aconteceu algo estranho, porque se as fontes realmente dizem que Alexios só queria mercenários, o que o Papa proferiu no discurso era um negócio absurdo. Inclusive, isso está na internet, você pode procurar em sourcebooks, etc., o discurso do Papa Urbano em Clermont. E aí ele diz, por exemplo, que Jerusalém tinha sido tomada pelos persas e que esses persas eles estavam matando todo mundo, tinham transformado as igrejas em estábulos e que eles pegavam os cristãos e eles tiravam o prepúcio dos cristãos e jogavam os prepúcios sangrentos em pias batismais. E aí o povo vendo esse discurso ficou, nossa, que coisa horrorosa, é uma tirania. E isso gerou o grande movimento da cruzada, a primeira cruzada. Só que isso é mentira. Os persas eles nem existiam como uma facção na Terra Santa desde 600 DC, ou seja, 500 anos atrás. Então, e obviamente essa descrição de que foram os muçulmanos, que esses persas eles tiravam o prepúcio dos cristãos é basicamente uma mentalidade antissemita, porque para os cristãos eles achavam que todo mundo lá era judeu. Então esse grupo que dominava a Terra Santa deveria ser judeu. E como é que era a imagem negativa que eles tinham dos judeus? Que queria judaizar, etc. E essa parte dos prepúcios ela acaba figurando nessa mentalidade, mas ela é completamente fora da realidade. Os muçulmanos eles não têm nada com prepuciar prisioneiro cristão. Então, se o Papa Urbano não mentiu isso para uma audiência enorme, provavelmente aconteceu alguma coisa antes desse discurso que gerou essa desinformação. Mas, ao que tudo indica, o Papa realmente mentiu no discurso. Mas esse discurso arrebatou as pessoas. Então, você teve um movimento gigante. De cerca de 125 mil, um corpo armado de 125 mil homens. A gente está falando de uma época que os exércitos raramente passavam de 25 mil. Então, deixa eu ver, 5, 6 vezes mais que o número típico. E não eram exércitos, eram exércitos. Então,
eu não vou nem abordar muito a cruzada dos mendigos, mas a cruzada dos nobres. Você não tinha um líder. Cada nobre, ele trazia suas tropas e esses nobres, eles se organizavam. Você tinha exércitos que seguiam uns 5, 6 líderes, mas não tinha uma liderança organizada. Então, eles foram marchando, chegaram no Império Bizantino. Alex ficou doido, porque ele não sabia por que tinha tanta gente e por que eles eram tão exigentes. Tem um livro, eu acho que o nome da Cecily Morrison, e ele descreve, por exemplo, que um barão normando ele sentou no trono do imperador enquanto Alex estava discutindo com os altos barões das cruzadas. E aí Alex olhou para o trono, viu um barão um estrangeiro sentado no trono dele, aí perguntou, oh, gostou? Entendeu? Então era uma situação muito desconfortável, porque era um corpo armado e eles, não exatamente, eles queriam ser governados pelos bizantinos. Então era um exército autônomo que o Alexo queria mandar para fora da capital o mais rápido possível. Inclusive que gerou, posteriormente, na mentalidade dos católicos, que os gregos eles não queriam ajudar eles. Então, a ideia que originalmente era conquistar todas aquelas terras e passar para a coroa bizantina, ela foi pervertida e quando as terras foram conquistadas, os nobres eles reivindicavam elas para si. Que foi o que aconteceu com o Principado de Antioquia, com o Condado de Edessa e com o próprio Reino de Jerusalém em si. Então, realmente, foi muito um tiro pela culatra. E se isso salvou, o Ocidente não salvou, porque basicamente não existe agressão muçulmana e basicamente depois que as cruzadas acabaram, os muçulmanos continuaram com o período otomano com a invasão na Europa, no Oriente, né? Isso pode ser tema de outro podcast, mas enfim, não teve nenhum impacto com relação a isso de salvação do Ocidente, apesar das cruzadas terem ajudado a desenvolver o comércio. As repúblicas italianas agora estabeleciam colônias comerciais na Terra Santa, etc. E aí você trazia, por exemplo, a maioria dos feudos, isso você encontra em livros mais focados em economia dos Estados Cruzados, eles eram feudos comerciais, não eram feudos de você plantar, de subsistência como tinha na Europa. E os feudos que tinham de plantação eram feudos que produziam cana-de-açúcar, entre outras coisas, que era um produto bem caro, já nessa época, você levar açúcar para a Europa. Então, realmente serviu muito para esse desenvolvimento comercial da Europa, mas nada de salvar nem nada. E também é um mito de que os cruzados eles acreditavam que os muçulmanos eram um corpo... Primeiro que os muçulmanos, eles não eram um corpo organizado. Você tinha estados muçulmanos, que nem você tinha na Europa. Então, na Europa você tinha Portugal, França, Inglaterra, etc. No mundo islâmico você tinha o Império Fatímida, o Império Turco-Otomano, você tinha principados sírios, e eles disputavam, brigavam entre si. Seria a proposição de que as cruzadas salvaram a Europa, seria o análogo de, por exemplo, uma pessoa no Marrocos que está sofrendo diversos ataques do reino de Portugal, ele pega um barco, invade a Islândia, captura um monte de escravo na Islândia, volta para o Marrocos e fala, eu impedi a invasão portuguesa no Marrocos. Não, ele não impediu, porque Marrocos e a Islândia são entidades diferentes. E, de fato, no século XVI e XVII, tiveram piratas muçulmanos invadindo a Islândia, a Irlanda e outros países para pegar escravos. Mas esse é outro debate. Então, os cristãos eles não sabiam o que era o muçulmano. Eles achavam, Froissart menciona na Cruzada Berbere, durante a Guerra dos 100 Anos, que eles invadiram o norte da África para tomar uma cidade e eles começaram a ter diálogos com os detentores da cidade. E aí o pessoal da cidade perguntou, pô, mas por que vocês estão invadindo a gente? A gente não fez nada para vocês. E aí os líderes da cruzada falaram, estamos invadindo a sua cidade porque você é judeu. E aí os caras começaram a rir, tipo, a gente não é judeu, a gente é muçulmano, entendeu? Então, isso acontece também na cruzada que São Francisco participa no Egito. São Francisco ele participa de debates com o sultão egípcio e os sábios muçulmanos desse império, esse reino, sei lá. E aí nos debates o imperador, o sultão pergunta, mas por que vocês estão invadindo o Egito se a gente não fez nada para vocês? Vocês estão... O Cristo não diz para você virar outra face, esse tipo de coisa. E aí o que Francisco de Assis ele desconstrói o argumento
esse argumento apologista. Porque Francisco de Assis podia dizer que ele estava salvando o Ocidente, ele podia dizer que ele estava revidando as agressões ocidentais. O argumento de Francisco é o seguinte: se vocês se convertessem, nós teríamos tornado os melhores amigos de vocês. Mas, ao invés disso, vocês se recusam a se converter e vocês blasfemam contra Cristo e a Virgem Maria. Só que, tipo assim, São Francisco ele não sabia que eram muçulmanos. Então, a descrição que ele dá para os egípcios é uma descrição de um judeu. Então, mesmo aqui, no pleno século XIII, com um santo da igreja, você tem noção de que os católicos eles não faziam ideia de que tipo religioso existia fora dos limites dele. O livro do Morrison, é um artigo, na verdade, que é sobre a primeira cruzada foi realmente uma guerra contra o Islã. Ele menciona que na segunda cruzada, escritores que moravam na Terra Santa, ou seja, católicos que descendiam de gente que se assentou lá, eles escrevem para os cruzados que estão vindo da Europa e não conhecem nada das civilizações do Oriente Médio. E ele começa escrevendo: a religião do povo que vive aqui no Oriente Médio não é a mesma dos povos pagãos do Báltico, que seriam, no caso, um grupo pagão que seria similar tipo, aos vikings, aos germânicos, etc. Um povo pagão europeu. Então, para ele falar isso, isso inclusive o Morrison diz isso, a crença do europeu é que o povo que vivia no Oriente Médio ou era pagão, e pagão como os pagãos que eles conheciam, que eram os pagãos da Prússia, da Lituânia, etc., ou eles eram judeus. Para eles eram essas duas opções. Demorou muito tempo para o Ocidente criar a ideia de islamismo é uma religião, entendeu? Mas acho que sobre cruzadas é basicamente sobre isso. Não tem... já falei o suficiente. Muito bom. A gente tem que, tô dizendo, a gente tem que pegar cada um tópico desse e fazer outro, né? Então, já caminhando para o final, né? Eu queria que você fizesse recomendações, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pela disponibilidade, né? Já convidar para a parte 2, 3, 4, 5, porque eu estou vendo aí que você é um almanaque histórico aí para a gente explorar, né? Tem muita coisa aí que eu acho que os protestantes estão muito deficientes nesse aspecto da apologética histórica, né? Eu vejo aí você como um dos grandes propulsores aí, né? Então, eu quero parabenizar mesmo pelo trabalho que você tem feito aí, refutando vários inverdades, falácias que os apologistas católicos têm levantado contra o protestantismo, né? Então, quero agradecer mais uma vez e quero que você recomende, né, livros, blogs, artigos, que você achar importante, né, para quem quer iniciar nessa caminhada aí e conhecer mais sobre a história, né, das cruzadas, da Inquisição, da própria reforma protestante, né, dos impactos econômicos que a reforma teve. Então, fique à vontade aí. Então, são muitos assuntos, são muitos livros, e são livros que eles têm um nível de profundidade diferente. Então, se você quer algo acadêmico, eu recomendaria que você, por exemplo, lesse esse artigo do Morrison. O título em inglês é Was the First Crusade Really a War Against Islam? Que seria a primeira cruzada foi realmente uma guerra contra o Islã? Interrogação. E os livros da Cecily Morrison, o livro do Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, buscar fontes primárias como essa que eu falei, do discurso de Clermont. Se você procurar na internet, você vai encontrar a Lexíada como uma fonte primária digitalizada, vai estar em inglês, mas aí você vai traduzir no tradutor. E a Ana Komnene, que é a autora do Alexia, ela traz várias informações sobre a cruzada, é a visão que os próprios gregos ortodoxos tinham dos templários, dos católicos no todo, que geralmente é até curioso. E como é que eu posso ver? Além de cruzadas, o Lucas Basoli tem vários livros em relação a esse tema, então se você é iniciante e você quer começar num livro feito por um historiador, o Lucas ele tem pós-graduação em História, e que é bem feito, eu recomendaria os livros dele de cruzadas, os livros dele de Inquisição, A Lenda Branca, e o livro dele sobre 500 anos da Reforma. Eu fiz o prefácio do primeiro volume do 500 anos da Reforma, e são livros muito completos. O Lucas Manzoli, esse livro de 500 anos da Reforma, se não me engano, são 20 ou 25 páginas só de referência bibliográfica. E é material bom mesmo. O livro da Inquisição também vai adiantar muita coisa. Eu até esqueci de mencionar um negócio, que a Inquisição ela não inventou o direito de advogado, e que no século XV o Papa Nicolau, que foi o mesmo que criou a escravidão negra na África, ele proibiu o direito dos advogados. Então, se a Inquisição
antes do século XV ela tinha advogado, ela passou a não ter. E aí só com a reforma da Inquisição, no Concílio de Trento, que se pensou nisso de novo. Mas, enfim, sobre a Inquisição, um introdutório bom é o livro do Michael Bagent e do Richard Leigh, chamado A Inquisição, ou The Inquisition, que também está na internet, se você pesquisar, vai achar o PDF. O livro do Toby Green, sobre a Inquisição Espanhola. Se você quiser algo mais aprofundado, eu recomendaria o Charles Henry Lee, que é protestante, e o Henry Kamen, que ele é hispanófilo, por assim dizer. Ele tem livros sobre diversos assuntos e ele é o mais científico que você pode chegar de uma apologia católica da Inquisição. Sobre quais outros temas eu poderia citar? Com relação à usurpação política e da causa conservadora para fins apologéticos, o livro da Lorraine Boetnar, sobre catolicismo, que ele contextualiza como no próprio Estados Unidos o catolicismo ele usurpava muito das instituições e das organizações para poder se beneficiar. Então a Boetnar vai citar, por exemplo, que apesar dos Estados Unidos ser um estado laico, os Estados Unidos financiou a reconstrução de um palácio papal no século XX. Isso não faz sentido nenhum, mas fizeram. Então, ela traz umas evidências bem importantes para quem quer se interessar nessa parte de ciência política. E eu acho que é isso. Eu agradeço demais, meu irmão. E tu falaste do Luca Banzola, eu estou lendo o segundo volume das obras dele, sensacional, que fala sobre o impacto econômico da reforma, né? Eu também recomendo esse livro. E só acrescentaria uma recomendação também sobre essa infiltração dos católicos no meio conservador, um artigo do John Robbins, que é um discípulo do Gordon Clark, que é Conservadorismo Autópsia. Tem inclusive em português, é só você botar lá. Tem uma palestra minha também, baseada nesse artigo, mas fazendo uma aplicação no nosso contexto brasileiro, né? Também tem no canal do Instituto. Então, no mais, eu quero só agradecer e agora em off, né? Vou finalizar aqui, a gente combinar já a próxima, né? A gente Não, com trabalhando certeza. com um tema que foi muito bom. Eu gostei muito, deu para aprender muito e para ampliar os horizontes, né? De pesquisa e estudo sobre essas temáticas.